Quero convidar vocês a observar o que Paulo trabalhou na formação do conhecimento dos irmãos. Paulo, nesse capítulo 4 de Efésios, Paulo vai falar sobre a unidade da fé. Mas vamos ler aqui para a gente entender. Olha, vamos ler o versículo 1. Vamos parar aqui no versículo 3. Mas é muito importante você examinar as Escrituras, estudando elas, para entender principalmente o Novo Testamento, as cartas apostólicas, que é onde está a doutrina para a igreja, onde está a revelação da verdade, dentro da direção que precisamos seguir como igreja de Cristo, para que a gente se proteja do engano, da mentira, pregada pelos falsos profetas e os falsificadores da palavra de Deus. Nós precisamos ter o conhecimento das cartas apostólicas, porque ali está as instruções, orientações que vai instruir, corrigir, orientar a igreja diante do engano, das falsas doutrinas, do desvio doutrinário, do evangelho anátema, diante de tudo que a pessoa se deixa conduzir fora do evangelho, levando essa pessoa ao anátema. Saindo do evangelho, sai da caminhada com Cristo, sai da direção da salvação. É muito importante você observar esse detalhe, para que você possa estar tendo essa prudência na sua vida. Essa prudência na sua vida de estar no Evangelho. Cuidado. Não pense você que salvação é você estar sendo devoto, praticante, entregando sua vida para viver dentro de uma obrigação religiosa de alguma religião ou igreja. Não pense em você que vida com Deus, a aprovação de Deus, a garantia da tua salvação é tu estás dentro de um ambiente, de uma instituição, consagrando o teu viver ali em cumprir atividade, obrigações, regras, normas, conjuntos de doutrina, de usos e costumes. Não. Não coloque a sua confiança na salvação dentro de nenhum ambiente religioso, ou nenhuma vida prática religiosa, nenhuma formalidade religiosa. O Evangelho não chama a gente para viver isso. O Evangelho não nos induz, não nos dirige, não nos conduz a esta vida religiosa que o mundo vive dentro das diversas religiões. As pessoas estão ali colocando a sua confiança de vida com Deus dentro de uma religião, no viver religioso. Então, é importante você conhecer o Evangelho, estar protegido contra tudo aquilo que vem tirar você do entendimento do Evangelho. E era isso que Paulo, Pedro, João, todos os apóstolos trabalharam nas cartas, protegendo os irmãos do desvio doutrinário, dos conceitos que estavam sendo aplicados como verdade para a vida com Deus, que não condizia com o Evangelho. Os apóstolos, eles trabalharam isso. As cartas apostólicas é importante porque ali você vai ter conhecimento para a defesa da fé. Deu para entender isso aí? Então vamos lá. Aqui na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 1 ao 3, Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. Olha como Paulo se coloca: preso do Senhor. Seja preso do Senhor Jesus. Não seja escravo, preso, propriedade, produto, negócio de nenhuma religião pelo homem. Seja preso do Senhor. Aí Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado,
com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha o que Paulo, meu irmão, vai orientar os irmãos. E você observe que em nenhuma das orientações dos apóstolos, eles focam e centralizam o povo à igreja. Eles se preocupam em fazer o povo estar cumprindo, sendo obediente e submisso a nenhuma autoridade de igreja, a estar dentro de igreja nenhuma. A preocupação, a direção dos apóstolos no ensino, na formação, era que o povo aprendesse de Cristo, estivesse em Cristo, submisso a Cristo. Então vamos lá. E Paulo vai continuar dizendo, com toda a humildade, mansidão e longanimidade. Isso é fruto do Espírito, tá? Tem que ter isso. Suportando-vos uns aos outros em amor. Mas o amor aqui em Deus. Não é o amor fingido de palavras. Esse amor melancólico, religioso que o povo vive na religião. Amando um ao outro dentro da hipocrisia religiosa. Paulo, quando diz suportando uns aos outros em amor, esse amor é em Deus. O amor é Deus. Deus é o amor. E nós temos que estar vivendo esse amor. Vivendo o que Deus quer. Vivendo a vontade de Deus. Agradando o que é aprovado a Deus. Por Deus. O amor que devemos viver é a palavra de Deus. Negando-se, submetendo-se ao Senhor. Fazendo bem a quem nos faz mal. Orando por quem nos persegue. Entendeu? Sendo verdadeiro. Agindo de misericórdia. Não com quem nos agrada, mas com todos. Não se alegrando no mal do que nos persegue, dos que se tornam nosso inimigo. Porque nós temos que ter paz com todos. E isso só pode acontecer na minha vida se Deus estiver em mim. É o amor que eu tenho que manifestar com o próximo. É a longanimidade de Deus, é a bondade de Deus, é a graça de Deus. É o viver de Deus na minha vida, no meu viver com o meu próximo. Deus é amor porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus é amor porque Deus não deseja o mal para ninguém. Deus é amor porque Deus proporciona o bem para todos. Deus é amor porque Deus não faz acepção de pessoas para o bem. E eu tenho que viver esse amor. Então Paulo vai dizer agora no versículo 3. Observa o versículo 3, o que Paulo vai dizer. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu quero trabalhar isso aqui agora. O que é a unidade do Espírito? O que é o vínculo da paz? É isso aí que a gente não vê dentro dessas igrejas, principalmente evangélicas. É nessas que a gente não vê mesmo a unidade do Espírito e nem o vínculo da paz. Igreja essa onde os adeptos dizem que são de Jesus, mas não tem isso que Paulo está orientando aos irmãos em Éfeso a guardar. Guardar a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Efésios 4:3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vou explicar o que é isso. Isso aqui não se vê dentro dessas igrejas evangélicas, que se dizem de Deus. E muitos se denominam um lugar único, onde Deus está nas igrejas evangélicas. Não encontra-se isso aqui. Porque o que a gente vê e é notório ver é o fingimento, a hipocrisia, é a contenda, a disputa um do outro, ministérios que se dividem todos os dias, pessoas vivendo falsidade e fingimento entre si nas congregações, um não concorda com o outro, mas em nome do amor, da mentira religiosa, amém, meu irmão, amém, glória a Deus, é mentira, não tem a unidade da fé, contrariam-se, divergem-se. Cada igreja tem sua doutrina particular, tem seus princípios particulares, não estão dentro, guardando o vínculo da paz, porque é guerra entre si, é um irmão sentando junto no outro com uma cara feia, é um irmão que não suporta, um irmão não, é um religioso evangélico que não suporta o outro religioso evangélico,
É um falando do outro. É um querendo ser mais santo do que o outro. Não tem isso lá dentro. Dentro das igrejas evangélicas, o que há é muita hipocrisia. Por que eu falo muito das igrejas evangélicas? Porque é uma instituição religiosa aonde os adeptos dessa instituição é formado e ensinado que eles são de Deus. Que as igrejas deles é a única de Deus. E que ninguém pode ser de Deus se não estiver dentro de uma igreja evangélica. É isso que eles são formados lá. Eu não estou falando diretamente da pessoa particular do evangélico. Eu estou aqui denunciando e reprovando o princípio, os ensinos que esse sistema do inferno evangélico leva o povo a viver. Uma mentira em nome de verdade de Deus. Um mundo falso que entendem que é a vida com Deus. Não, eu não sou do mundo, eu sou da igreja. Como se dentro do sistema religioso evangélico fosse o lugar onde eu estivesse vivendo com Deus. Fosse o lugar, o abrigo de Deus. O abrigo de Deus, por onde você vai estar guardado, não é nenhuma religião, nenhum sistema religioso. Então, Paulo, vamos voltar para cá. Paulo vai dizer assim, procurando guardar a unidade do Espírito. Esse Espírito aqui é o Espírito Santo. Pelo vínculo da paz. Unidade do Espírito. Vínculo da paz. O que é que Paulo está dizendo aqui? A unidade do Espírito é o estado único que não pode se dividir. Aonde o Espírito Santo está operando, não há divisão. E a igreja de Cristo, que somos nós, estamos guardadas e selados pelo Espírito Santo. Não tem como um membro combater com o outro. Minha mão jamais vai combater com a outra mão. Minha mão vai estar assim com a outra mão. Então nós, individualmente, somos membros que formamos o corpo místico de Cristo, que não é uma instituição, que não é uma organização religiosa dentro do governo e do domínio do homem, dentro de conjunto de regras, de princípios estabelecidos por homem. A igreja de Cristo, de Deus, que é chamado de corpo de Cristo, esse corpo místico, formado por pessoas, que é a igreja de Deus, não é nenhuma instituição, são pessoas, mas não é qualquer pessoas, não é pessoas de religião, não é pessoas de igreja evangélica, não é pessoas de igreja católica. A igreja de Deus não é pessoas da Testemunha de Jeová, não é pessoas de mormons, que estão na religião dos mormons. A igreja de Deus não é formada por pessoas que estão em religião nenhuma. A igreja de Deus é formada por pessoas que estão em Cristo. E essas pessoas que estão em Cristo, seladas com o Espírito Santo, que é a garantia de que somos de Deus, têm que andar na unidade do Espírito. O que é a unidade do Espírito? É um estado único que não pode se dividir. A igreja deve estar ligada em tudo em Cristo. Não é dentro de uma instituição. Não é por meio de uma obra de prática, de devoção, de formalidade religiosa. A igreja de Deus, ela tem que estar ligada na unidade do Espírito Santo em Cristo. O Espírito Santo não liga ninguém para uma vida com Deus dentro de nenhuma igreja, religião. A unidade do Espírito, que Paulo fala aqui em Efésios 4:3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade do Espírito aqui é que a igreja deve estar ligada em tudo em Cristo. Somos muitos membros espalhados no mundo inteiro que forma a igreja de Deus, o corpo de Cristo. Aonde esses membros, essa igreja, esse corpo, tem que estar guiado pela cabeça. A cabeça é Cristo. A unidade da fé não nos leva a dividir, a dividir-se por questão de fé. Temos que estar unidos numa só fé, numa só esperança, numa só doutrina, ligado por um só Espírito, batizado por um só batismo.
Isso tudo, irmãos, é por Cristo, em Cristo. E o Espírito Santo de Deus não nos leva a buscar, a viver uma fé, uma unidade, um amor, uma vida com Deus por meio de nenhuma religião. É em Cristo. E eu estou ligado com o outro membro que faz parte, que está inserido nesse corpo. A gente está dentro de uma comunhão por Cristo, não por igrejas. Unidade é o estado único que não pode se dividir. Unidade é a igreja ligada em Cristo. Igreja nós. O que é que nos liga? É uma denominação? O que é que nos leva à comunhão? É estar dentro de uma instituição? Por onde é que estamos dentro da concordância? É dentro de igrejas, instituição? Ou é em Cristo, na doutrina de Cristo? Que nós concordamos, que nós temos comunhão, que nós nos comunicamos na fé, na esperança. Então é isso, meus irmãos. Eu quero que vocês entendam o que Paulo está orientando aqui aos irmãos, à igreja de Éfeso. Na carta de Efésios, capítulo 4, versículo 3, Paulo vai advertir os irmãos a procurar guardar a unidade do Espírito. O que é isso? É eu buscar andar sem divisão. Deixar o Espírito Santo me conduzir. Não dentro dos preceitos de religião, mas dentro dos preceitos da palavra. A igreja deve estar ligada em tudo em Cristo. São muitos membros que formam o corpo, mas esse corpo tem que estar guiado por Cristo. Não é por liderança de igreja, não é por doutrina de igreja, não é por princípios de igreja. Não pode se dividir esse corpo. Dentro dos princípios do Evangelho, todos que estão em Cristo têm que estar concordando. E hoje há uma discordância muito grande. Cada um tem uma direção diferente que não conduz naquilo que o Evangelho ensina. E eu vou mostrar isso aqui. Dentro do sistema religioso evangélico, há uma grande diversão, né? Há uma grande, vamos dizer assim, como é a palavra agora saiu da mente, uma grande diversidade de doutrinas, irmãos. Cada um vive a sua doutrina paralela, exclusiva. Cada um vive a sua doutrina relativa. Dentro do sistema religioso evangélico. Não existe a unidade. Não existe o vínculo da paz. Não estão de acordo, unidos em Cristo. Por isso que há muita divisão, porque estão nas igrejas, unidos dentro de um sistema religioso. E nós, nesse contexto que Paulo está aqui falando, da unidade do Espírito, exortando os irmãos a se manter ligados na direção do Espírito Santo, que é em Cristo, na doutrina de Cristo, mostrando que todos devem estar submissos em uma só doutrina, numa só fé, submisso ao senhorio único de Cristo, ao senhorio de Cristo, ao governo de Cristo, à autoridade de Cristo, não de instituição religiosa, não de líderes religiosos, mas de Cristo. E se alguém que está em nosso meio presidindo com o ensino, se não estiver trazendo a doutrina de Cristo, nós, membros da Igreja de Cristo, devemos protestar, reprovar e não aceitar. E se essa pessoa continuar ministrando erradamente, afasta-se dele, sai desse meio, sai do meio deles, que não estão dentro da doutrina de Cristo. Pois a nossa união, a nossa comunhão, a unidade da fé que devemos ter é em Cristo, por Cristo, não em igreja. Então Paulo está falando aqui, Efésios 4, capítulo 4 de Efésios, versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito, o vínculo da paz. Vamos falar agora sobre vínculo da paz. O que é o vínculo da paz?
é aquilo que liga, estabelece um relacionamento de união, de ligação entre o corpo de Cristo. O vínculo da paz é aquilo que liga. E o que é que liga você para manter a comunhão e a paz com o outro membro que forma o corpo com você? O que é que liga você ao vínculo da paz? É a igreja? A formalidade de igreja? A prática de culto de igreja? A vida religiosa de igreja? Ou é a fé em Cristo? A esperança? Ou é a submissão a Cristo? O que liga-nos? O que nos liga na comunhão, na paz? Vínculo da paz. O vínculo é aquilo que liga, irmão. Estabelece um relacionamento. É como uma linha, o vínculo que liga. Se você está nessa fé, eu estou com você nela. Se você está no senhorio de Cristo, eu estou com você nele. Se você está na esperança em Cristo, eu estou com você nele. Se você está guiado pelo Espírito Santo, estamos indo na mesma linha. Não tem como dividir. Não tem como separar. Estabelecer um relacionamento, uma união ligada. Como o corpo tem que estar ligado. Os meus membros trabalham de acordo com a ordenação da cabeça. Meus pés só vão para onde o cérebro manda, a cabeça. Minhas mãos trabalham de acordo com as ordenanças do cérebro, a direção do cérebro. Nós, como membros que formam o corpo de Cristo, se você é membro, eu também sou membro, está ligado nesse corpo, e esse corpo, ele é guiado, dirigido pela cabeça, e essa cabeça é Cristo, eu tenho que estar na direção de Cristo. Você também tem que estar na direção de Cristo. Você não pode andar numa linha doutrinária, você não pode andar dentro de um princípio, dentro de valores, dentro de doutrinas que não condiz com o Evangelho de Cristo. É aí que está a questão. As muitas religiões evangélicas têm a sua doutrina paralela. E eu faço aqui uma afirmação e falo aqui a verdade e mostro. Não tem a unidade do Espírito e nem o vínculo da paz dentro desse sistema religioso evangélico, porque não estão unidos pela doutrina de Cristo, não estão guiados pelo Espírito de Cristo e não estão inseridos no corpo de Cristo, que esse corpo tem que ser guiado pela cabeça. Estão dentro de um corpo, igreja, instituição, denominação, que está sendo guiado pelo homem, que é o cabeça dessa igreja, instituição. Não da igreja de Deus, o corpo de Cristo, que o governo por onde esta igreja de Deus é guiada é pelo próprio Cristo, que é a cabeça. Cada igreja tem uma doutrina diferente. Vai analisar a doutrina da Adventista, da Congregação Cristã do Brasil, da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, todas elas diz que são do Senhor Jesus. Todas elas diz que estão em Cristo. Todas elas diz que é a verdadeira igreja de Jesus. Mas vai analisar o conteúdo, porque se conhece a árvore pelos frutos, não é pelas folhas. Pelas folhas, você não vai conhecer, muitas vezes, a árvore. É os frutos que dá a diferença para identificar que árvore é aquela. E essas igrejas evangélicas, elas têm o nome de evangélica, mas o povo que está dentro dessas igrejas evangélicas não estão sendo formados e instruídos no Evangelho de Cristo. Não estão sendo conduzidos a se submeter ao senhorio de Cristo. Não estão sendo orientados a praticar a palavra de Cristo. Eles estão sendo formados e instruídos nos valores e princípios das igrejas. Estão sendo formados para a submissão, não é a Cristo, é aos líderes das igrejas. Estão vivendo práticas e sendo devotos e praticantes, consagrando sua vida para viver, não é a palavra de Cristo. É as tarefas e obrigações da formalidade das igrejas. E cada um coloca a sua vida de fé e confiança em Deus, não é em Cristo, é nas igrejas. Dentro dos trabalhos, dos cerimoniais, das atividades,
das ordenanças de obrigações religiosas, cumprindo aquilo, eles acham que estão vivendo para Deus, fazendo a obra de Deus, servindo a Deus, estando em Deus. Aí você vê hoje no meio evangélico a grande disputa, guerra e briga feia dos pastores, um ameaçando o outro, um querendo ser mais sábio do que o outro, um querendo mostrar mais poder do que o outro. Não, porque a minha igreja tem mais poder, porque eu sou ungido, eu sou profeta. E eles estão brigando e trabalhando, não pela causa do evangelho, mas pela causa da igreja deles, do ministério deles. O que eles querem é defender e manter funcionando com a renda sempre positiva do ministério deles. Eles não estão preocupados em formar em vocês que estão aí dentro o conhecimento de Cristo. A preocupação desses líderes religiosos dentro de suas igrejas, aonde vocês estão como propriedade e membro deles, não é levar vocês o conhecimento de Cristo. Não é dar a vocês e fazer vocês aprender de Cristo. Eles estão preocupados em fazer vocês discípulos da igreja deles. Aprender a regra e a norma e a vida formal dentro da igreja deles. Eles estão preocupados em manter vocês lá dentro. A alma de vocês, ele quer saber para onde vai, não. Ele quer saber que vocês estejam nas igrejas. E vocês vivem uma vida paralela, exclusiva, restrita, dentro de uma instituição. Perdidos de Deus, irmãos. A igreja de Cristo não é nenhuma instituição religiosa. Você, para ser salvo, para ser de Deus, para estar em Cristo, não precisa estar dentro de igreja, instituição nenhuma. Você, para ser salvo, para estar em Cristo e para ser igreja, precisa estar em Cristo, guiado por Ele, para que você seja membro do corpo de Cristo, que é a igreja de Deus, que não é uma instituição, são formados por pessoas. Você está aí em Cristo, tem outro irmãozinho lá do outro lado que você nem conhece. E naquele dia todos vão estar dentro da união, do ajuntamento universal, formando este corpo. Este corpo, igreja de Deus, só quem vê é o próprio Deus. Essa igreja não é visível. Não se pode dizer a igreja de Deus é aquela, é essa ou aquela outra. Não, a igreja de Deus é a Assembleia Batista, uma denominação, uma instituição. A igreja de Deus não é isso. A igreja de Deus, só quem vê é Ele. Deus conhece os que são seus.